pessoas que atacam muito alguma coisa, principalmente, se você vê a pessoa que ataca muito aquele tipo de coisa que ele chama de pecado, ele tem umas dificuldades nessa área. Ele pode ter uma dificuldade muito grande nessa área. Tá? Um exemplo. Vou falar uma coisa aqui que parece que, ó, lidar com pessoas de sexualidade diferente. Sim. Gente, um dos maiores problemas que eu tenho no meu escritório há anos Você fala de homoafetividade. Homoafetivo. Né? Quando chega uma pessoa que ele descobre na terapia que eu sou pastor, até então o terapeuta era fantástico, mas quando chega, ele já cria uma barreira. Aí desconstrói. Gente, isso me dá um custo enorme, porque eu preciso criar com esta pessoa uma interatividade para que ele perceba que eu não o julgo por quem ele é. Porque na cabeça dele, o título pastor já julga. Entendi. Mas, infelizmente, se você for ver o nível de que contrata essas pessoas, é de que é um desse entrando na igreja e tá lá um pastor dizendo, você que é gay, e começa... Caramba, aquele moço só tá precisando de acolhimento, ele é gente como qualquer outro. Tá? Ele é pessoa, ele é gente, ele tem um cérebro, ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele tem um corpo. Ele só precisa, se ele está naquele ambiente, ele está buscando o quê? Deus. Ele está buscando Deus, ele está buscando algo que não está conforme. E o que menos a gente tem que entrar é na sexualidade dele. Tá? A sexualidade de cada um é cada um. Tá? Seria uma questão secundária, porque o mais importante é o discipulado, né? Que é cultivar a alma, espírito, espiritualidade. Porque aí, como a gente está entrando muito nessa questão religiosa aqui, é o seguinte: o importante da pessoa que chega até nós, eu, como teólogo, se alguém vai falar comigo como eu em uma função missionária ali como cristão, eu vou apresentar para ela Cristo. Eu vou apresentar para ela Cristo, vou apresentar o amor, vou apresentar a vida, vou apresentar a paz, vou apresentar a longanimidade, vou apresentar a temperança, vou apresentar a luz, vou apresentar aquilo que Cristo se auto-apresentou. E foi isso que ele fez nos 4 evangelhos. Por isso os 4 evangelhos, ele foi compilado mais de 16 mil vezes e é estudado dentro das universidades por causa das palavras que Cristo falou. Tá? Porque você não vai ver nenhuma frase de Cristo homofóbica. Você não vai ver uma frase de Jesus Cristo machista. Você não vai ver nenhuma frase de Cristo que condena alguém. Mas você vai ver o tempo todo Cristo acolhendo as pessoas. O olhar dele era de acolhimento, a fala dele de acolhimento. Agora, uma pessoa em sofrimento, como é que ela vai seguir a Cristo? Pelo acolhimento ou pelo medo? Se é pelo medo, aí vai mexer na estrutura cerebral. Aí eu aprisiono essa pessoa e aí depois o que eu falar vira verdade. Aí ela não vai ser livre, né? Ela vai só trocar o Senhor. Aí até esse texto que você colocou, olha, santifica mulher, você tem que fazer isso. Olha só, tá jogando peso para cima dela. Tá? Por isso que é importante cada pessoa conhecer como ele funciona na sua capacidade cerebral. Para onde ele está indo? Para o ganho ou para a perda? Que é os Y de nossas vidas. Ou eu estou indo só para o ganho, ou eu tenho uma atividade cerebral de estado de alerta o tempo inteiro, que eu tenho que perder, tá? Que inclusive isso é um assunto que eu tenho certeza que muita gente vai interessar. Inclusive, eu vi um debate teológico que eu vi um pastor falando, eu achei muito interessante, que é a questão lá do divórcio, né? Que os homens queriam divorciar, e ele falou algo que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, que o divórcio, ele não era para dar uma carta de euforia para os homens, né? Para eles poderem trocar suas esposas. Mas ali Jesus deixa claro que é pela dureza do coração dos homens, e aquilo foi uma forma também de proteger as mulheres. Como funciona essa questão da proteção das mulheres ali de Jesus? Jesus estava protegendo as mulheres? Claro. Com certeza, porque até naquela época, aí nós vamos pegar uma questão bem judaica, né? Porque o Velho Testamento é escrito para os judeus. Sim. Normatilizar a vida deles. E o que esses homens estavam fazendo, Mateus? Havia um momento em que esses caras pagavam dívida com a sua esposa.
Ah, entendi. Ele ficava devendo para você, olha, vem, você vai usar minha mulher por um tempo e pagava a dívida. Ou seja, a mulher não era uma só carne, era um objeto Um que objeto. poderia ser trocado, É. vendido. E é interessante. Esse objeto parece que até hoje, mas depois eu falo isso. Ó, então, quando ele está dizendo, é pela dureza dos vossos corações. Se você pegar naquele texto, ele está conversando com os escribas, os fariseus, os herodianos, os mestres da lei. E ele está falando aquele texto para eles. Vocês fazem estas coisas. E o divórcio é uma carta que protege as mulheres, porque agora o divórcio, eles tinham a obrigatoriedade de pagar para que elas fossem livres. O dote. O dote, porque naquela época, se a mulher saísse do marido, saía com a mão na frente e a outra atrás. E na sociedade ela se tornava uma prostituta para viver ou mendiga. Tá? Geralmente porque a família também recusava receber, né? Pela vergonha. É porque era vergonha. Então era para aquele povo. Então hoje, inclusive, as pessoas falam, não, o povo está divorciando demais, está divorciando. Não. Tem uma coisa que é. Eu até dou um conselho para as mulheres. Se você é divorciada, quando chegar em algum lugar, nunca se apresenta, eu sou divorciada. Divórcio é ferramenta para você se tornar solteira. Tá? A palavra solteiro não é estar sozinho. Solteiro é eu inteiro para mim, porém não só. E isso deveria acontecer, inclusive, na hora que vai casar, viu?